Olá, amigos do canal Sua Opinião Conta, sua opinião conta. Tudo bem com vocês? Ok. Estão se cuidando? Então vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do maneirismo, porém voltaremos com a Caísa, que fala de yoga, falando mais de yoga, e voltaremos aquele item sobre os museus. Lembra? Que é aquela frase que a gente fala, quem gosta de museu é passado? Pois é. Então hoje nós vamos falar sobre o maneirismo, como eu falei, ok? Segunda parte. E terão outras partes, porque nós vamos falar agora, começar, porque é muito trabalho, e é um trabalho muito bonito, que deve ser mostrado em mais vídeos. Não vai dar para mostrar aqui tudo de uma vez. Eu vou falar sobre o El Greco, que foi um dos principais pintores do maneirismo. Ele nasceu, como eu falei, em 1541, na ilha de Creta, na Grécia, que pertencia à República de Veneza. Então, eu vou dar uma paradinha para colocar aqui o mapa de Veneza e vocês entenderem qual era o cenário que se fazia, que se desenhava naquela época em que El Greco nasceu. Tá bom? Vamos lá, então, vamos lá. Então, a gente tem o mapa, como vocês podem ver, e você observa que a Itália de hoje não tem nada a ver com a Itália do século XVI, certo? Então, é só para rapidamente vocês localizarem. Se você olhar, a Itália era dividida em reinos, porque após o Império Romano começou a queda, e após essa queda começou-se a ter reinos. Então nós temos o Reino de Nápoles, a República de Veneza, o Papado de Roma, Estado Papal chamado. Eles foram se fragmentando. E quem pertencia à República de Veneza? Creta. A ilha de Creta, que na realidade tinha outro nome. Vamos lá colocar o outro mapa, que rapidinho você vai entender. Na realidade, como vocês podem ver nesse mapa, a ilha se chamava Candia e pertenceu a Veneza de 1204, vocês falam 1211 não, mas foi de 1204 a 1669. Então foi muito tempo. E ele nasceu nesse cenário. Daí porque ele foi para Veneza, porque era um estado de Veneza. E ele foi para melhorar, para se aprimorar, para ver outras, sair da influência bizantina, que aliás é o primeiro trabalho que eu vou estar mostrando. Eu vou mostrar alguns trabalhos só agora, para dar os 5 minutos, para não ficar cansativo para vocês. E aí nós vamos entrar no próximo vídeo com as grandes obras. Gente, não vai dar para mostrar tudo, porque são muitas obras, mas as principais eu vou estar mostrando e vou estar mostrando os extras também, teremos extras. Então vamos lá para a próxima. Antes de continuar, deixa eu explicar uma coisa que me escapou no último vídeo sobre arte. Existe uma diferença, gente, entre período e movimento. O movimento ele existe mais no século XX, tá? Então, período da Renascença, o período do Barroco, do Maneirismo, o movimento do Fauvismo, do Cubismo, século XX. Combinado? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos quem? A morte da Virgem, que foi, olha o que ele fez. Ele fez em 1567, porque ele mudou, em 1568 para Veneza. Então, ele fez esse painel em têmpera e ouro. Gente, a têmpera era feita à mão, era uma espécie de tinta feita à mão, que mais para frente também eu vou contar a história. E ele fez esse painel, como vocês podem observar, está bem desgastado, mas vale a pena pela obra. Já dá para sentir que ele tem alguma coisa para falar, não só a expressão bizantina, mas tinha algo dele, algo que era
de El Greco. Já começa a nascer o grande El Greco. Aliás, nessa época ele já tinha o seu estúdio particular com 22 anos. Ele era bem precoce. Aliás, precoce não sei se para a época, mas para hoje é. Vamos ao próximo. Vou acrescentar um quadro que ele vai replicar até o mesmo título. E vocês vão ver a diferença em termos já de influência da cultura romana. Nesse já, obviamente, porque é Grécia, porque fazia parte da República de Veneza. Então, essa obra, que aqui está, se chama Adoração dos Magos, é um pouquinho antes dele ir também, 1565. E ele vai pintar, logo depois que ele chega, uma homônima. Mas aí você vai ver o quanto muda. Mas também, aqui você já pode perceber, mesmo com a influência bizantina muito forte, a têmpera, o ouro, já começa a ver cores, já começa a ter, como eu falei, venho falando, a carinha do nosso amigo El Greco. Vamos para o próximo, que aí a gente continua, vocês vão entender melhor. Então, observem esse quadro, não parece muito com o outro, inclusive ele tem o mesmo nome. Tem o mesmo nome, Adoração dos Magos, 1568, e ele está em Veneza e trabalhava com Tintoretto, Bassano e Veronese. Demais, né? E quem ajudou ele foi um artista também, miniaturista, ajudou ele até o final, o Giulio Clovio, que ajudou ele, aliás, a adentrar naquela capital, naquele centro efervescente da arte do século XVI. Observem esta obra, que ela já tem ela está bem mais carregada de elementos da Renascença, as cores, mas não tem jeito. Quando a pessoa tem estilo, ela vai colocar o estilo dela, ela vai impor o estilo dela. E tem os causos, né? Então, eu vou terminar só essa exposição e eu vou falar alguns causos. Deixa eu só desligar esse quadro aqui, que a gente vai falar de uns causozinhos. Só um minutinho, vamos lá. Quais são os causos de El Greco? El Greco, aliás, todos os maneiristas, eles eram mais, como é que eu posso dizer? Eles tinham mais sangue, mais emoção. Como eu falei lá atrás, eles escreviam as coisas de maneira mais emotiva. Então, a forma humana, ela era pensadamente deformada, não deformada, segundo os padrões da Renascença, eram deformadas. As cores, elas não eram exatamente, você não colocava, por exemplo, um sépia com cor da pele, exatamente no lugar com gris, que chama a cor a óleo, chama gris de peine. Você não coloca, enfim, você não faz aquilo que parece o óbvio. Nada é óbvio. Não existe mais o óbvio. Eles trabalham agora com emoção e o principal que El Greco fala é a cor. Mas vamos lá aos causos do El Greco. Gente, você chega num lugar em que se tem uma adoração total por Michelangelo, por Rafael, e você chega lá e fala que chega para o Papa e fala assim, olha, vamos pintar toda a Capela, ele teve a coragem de falar isso, a Capela Sistina, porque tá errado. Ele olha, Michelangelo era uma boa pessoa, mas não era um bom pintor. Ele falou isso. E, gente, ele quase foi expulso de Veneza e de Roma. Ele começou, principalmente, acho que ele já estava em Roma, perdão. Ele quase foi expulso, já foi a fase romana.
queria pintar por cima da Capela Sistina. Então os haters da época, nossa senhora, ele foi chamado de tolo, ele foi chamado de tudo. Mas ele voltou atrás, né? Ele precisava voltar atrás e ele fez o seu nome. Mas, com o tempo, ele sai da efervescência e vocês vão ver o que acontece quando ele vai para a Espanha, porque também tinha um motivo, que de graça ninguém fazia nada naquela época. Parece muito diferente, né? Não é, não. Só muda o cenário. As coisas acontecem um pouquinho iguais. Isso foi um dos causos do El Greco, né? Ele tem vários. Ele foi casado jovem ainda na ilha de Creta, e quando ele foi para Roma e por fim em Toledo, ele se amasiou com uma mulher e ele teve um filho. Então tudo isso fora, é claro que o foco vão ser as pinturas, vai ser a obra, vai ser vocês vão ver a força, a diferença e quem ele influenciou no século XX, na pintura, uma das mais importantes pinturas e pintores do século XX. Por isso que eu digo que às vezes você olha o quadro, parece ontem, foi pintado ontem, e não, século XVI. Numa época em que a igreja havia feito a reforma, então ela não estava mais dando tanta liberdade, não. Mas o El Greco, ele sabia se impor. E é isso que vocês vão ver no próximo vídeo, na continuação desse. Então, olha, um abraço. Se parecer um pouquinho... Ai, mas ela está descrevendo coisas lá do começo. Sim, porque é isso que vocês vão entender a caminhada do El Greco. Agora, na continuação, eu vou por alguns quadros que nós vamos estar falando. Esse vídeo foi em homenagem ao doutor Cícero Nogueira. Beijo, doutor Cícero, o senhor merece. Vamos falar daquele quadro El Espolio, que é o grande quadro de El Greco. E aí eu vou explicar, ele vai aparecer, eu vou explicar bem bonitinho, e é em homenagem a ele. Lembra que eu tinha falado que era em homenagem a uma pessoa que tinha citado El Espólio? Então tá aí, doutor Cícero, assista esse e a semana que vem o seu El Espólio entra. Um grande beijo, continuem se cuidando porque ainda não passou, não temos a vacina ainda, ou temos, mas não para todos, e mesmo depois da vacina, temos que nos cuidar. Fiquem com Deus, fiquem com saúde, alegria, porque maneirismo volta, e volta com El Greco, e acho que vai ser na sexta-feira que vem, tá bom? Próximo vídeo fica na surpresa, vai ser terça-feira. Alguma coisa bem bacana para colocar para vocês. Forte abraço e até sexta que vem com continuação com El Greco. Vocês vão gostar. Segue alguns quadros aqui que vão aparecer.